Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. VS LH11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário aí do setor de papéis, é um fundo imobiliário do setor de recebíveis. Ele foi lançado em janeiro de 2021, é um fundo de base R$ 10, R Capital é a gestora, ele é de títulos e valores imobiliários e atualmente ele está negociando com a média liquidez. Ele já negocia acima de R$ 500, né, 500 mil por dia, atualmente está em 678 mil, mas esse fundo já possui uma liquidez até maior. Ele é um fundo para investidores em geral, tem nota 3 de 5 no site, faz parte do IFIX com 0,25%, e atualmente ele conta com mais de 29 milhões e 800 mil cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado a um PVP de 0,85. Isso indica que ele está 15% mais barato do que ele vale. O que isso significa? O fundo está com 312 milhões de patrimônio, sendo que o mercado aceita pagar 265 milhões pelo fundo. É um fundo de base 10, cuja cota atualmente está valendo 10,47. O que ele está fazendo? Ele está pegando a inflação e está acruando dentro do fundo. Além disso, a cota dele está valendo atualmente 8,89. Tendo o mês 11 como referência, é um fundo que já conta com quase 90 mil cotistas. Aqui a gente vê a cotação do fundo atualmente, 8,89, mínima de 8,74 e máxima de 9,77. Vou traçar aqui a linha dos R$10, que seria o VP teórico do fundo. E aí o que fica de lição? Tem fundos, gente, que em um momento ou outro pode haver uma distorção e ele ficar sendo negociado acima do que ele vale. Então, esse fundo, no momento que a hectare era muito bem vista no mercado, ele já foi lançado ali na faixa de 12, quase R$13. Ficou ainda durante um período sendo negociado com certo ágio, na faixa de 10,80, 10,50. E aí, do final de novembro para cá, o fundo saiu desse patamar e ficou abaixo do seu VP. Então ele começou a ser negociado agora dentro de uma faixa que, enquanto muitos consideram isso aqui ruim, eu considero algo até aceitável. O fundo começou a ser negociado abaixo do seu VP. Durante esse período aqui, ó, em março de 2022, na verdade foi em abril, ocorreu um momento que eu chamo de fofoquinha HCTR. E como a HCTR, DEVA, esse aqui, o Versalhes, o Tord, eram do mesmo grupo econômico, isso aqui trouxe um certo impacto para o fundo aí. Então ele teve essa queda, de lá para cá ele não se recuperou mais. Ficou orbitando ali 9, chegou a patamar de mais ou menos 9,50. Em 10 de agosto de 2022, ele teve a sua mínima aí de 8,74 e de lá para cá o fundo veio orbitando mais ou menos R$9. E na data que eu gravo esse vídeo, né, ele teve uma quedinha maior e agora está na faixa de 8,89. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, deixa o like, comenta e compartilha. A interação de vocês aqui no canal é muito importante para o crescimento e desenvolvimento, ajuda demais a gente aí a crescer. Comenta para nós aí, e aí, você é cotista desse fundo? Já foi cotista do fundo? Esse fundo agora é bom? Ele é ruim? A questão é que o fundo sempre foi o mesmo, né, assim, em termos de risco, é um fundo muito arriscado. No decurso do vídeo lá dentro do relatório, eu vou tentar explicar por que, na minha opinião, ele é um fundo muito arriscado. Só que esse fundo, né, é o mesmo. Só que o que acontece? O mercado, para o mercado, o fundo só é bom enquanto ele paga alto rendimento. Se cair o rendimento, o fundo não presta mais. Então, vamos tentar entender o que aconteceu, o que é o motivo. Inclusive, a gente vai ver mais à frente que o fundo fez anúncios baixos aí. E querendo ou não, isso impacta na cota do fundo, tá? Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nosso objetivo é chegar a 15 mil inscritos. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. E a gente também tem um clube de membros. É uma forma de você apoiar o canal, ajuda demais. 10 centavinhos por dia, R$ 2,99 por mês. E você ainda tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Outra forma de apoiar o canal é fazendo uma doação por meio do Pix. O Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado aí ajuda demais. Obrigado a todos vocês que colaboram. Então aqui a gente vê as entregas do fundo, né? Durante o ano de 2021, o fundo estava conseguindo oferir sempre na faixa de, no mínimo, 10 centavos, mas ele fez algumas entregas em patamar de 12 ou próximo de 12, algumas em patamares de 15 e chegou a entregar até 18 centavos. No ano de 2022, teve uma diminuição desses rendimentos. Por quê, Amu? Ora, durante o ano de 2020, final de 2020 para 2021, a inflação estava muito alta.
Então o fundo entregou alto rendimento. A inflação caiu e esse fundo tem indexação à inflação. Se a inflação caiu, o resultado caiu. Então, durante vários e vários meses, o fundo entregou na faixa de 12 centavos, teve entrega extraordinária aqui na faixa de 14, mas teve entregas ruins. Ó. Teve uma entrega aqui na faixa de, acredito que seja 6 centavos e meio, 7 centavos, né? Inclusive, o último dividendo anunciado, 7 centavos. Isso aqui, acredito que vai fazer com que a cota, no mínimo, fique lateralizada ou até haja queda na cota do fundo. Esse fundo já passou por 4 subscrições e a última foi no final de dezembro de 2021. Então, o que a gente observa aqui? As entregas estavam mais ou menos estabilizadas, ó, 12, 11, 12, 14. Aí, ó, note o seguinte, tá? 5 de agosto e ele pagou no dia 12 de agosto. Só que isso aqui, gente, é referente ao mês 7, tá? Que ele apura no mês 7 e paga no mês subsequente. Por que eu tô falando isso? Que a gente vai ver outro valor baixo novamente, ó. 12 centavos, 10, 12, 11, dia 6 de janeiro, para pagar no dia 13 de janeiro. Então, novamente, ó, você note que ele anunciou de novo 7 centavos. Eu vou tentar mostrar lá dentro do relatório gerencial o que eu acho que pode ter ocorrido para nesse mês aqui o fundo ter anunciado um dividendo relativamente baixo, né? Então, na data de anúncio, a cotação estava em 9,09, o que indicava um yield de 0,77. No acumulado do ano, esse fundo vem com 14,63% de yield acumulado, um yield aí até aceitável, na minha humilde opinião. Nesse slide a gente vê que números institucionais têm posição no fundo. O Iridium detém aí 7% das cotas do fundo, o Becri com mais 6% e o MOR com mais 1,56%. E a gente vê que outros institucionais também têm posição no fundo. Então, pessoal, eu gostaria de reforçar e pedir, né? Nós temos um canal secundário, o canal Amudicas, e o nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal. Vá lá e se inscreva, deixa um comentário, ajuda a gente aí, eu agradeço de coração. Os nossos canais estão em outras plataformas, a Mudicas, a Muinvest, a Mufiagro. Vai lá nessas plataformas e também siga, se inscreva, deixa um comentário lá para ajudar. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. A gestão vem nos falar o seguinte, que o Versailles distribuiu 11 centavos, ó, referente ao mês de novembro, e ele pagou isso aqui em dezembro, né? Só que temos que lembrar que tem essa defasagem. Então, para a gente ter certeza do que aconteceu, só no próximo relatório gerencial para saber por que o fundo entregou menos, né? Em novembro não houve alterações na composição da carteira. Com quanto à carteira de CRIs, devido à característica de correção do saldo devedor, com defasagem de 2 meses, o resultado do mês do fundo ainda segue parcialmente pressionado pela deflação de setembro. No entanto, 97% do montante possui proteção contra a deflação. Então eu acho que da agora para frente, dos próximos meses, fevereiro para frente, ele já deve começar a retomar entregas, na minha opinião, na faixa de 9, 10, 11 centavos. Durante o mês, a Bolsa de Valores e a curva de juros registraram forte volatilidade. E ele fala que, apesar de tudo, o VSLH se manteve estável diante da reação do mercado. Com uma valorização quase nula, né, que é praticamente nada, e uma média de negociação aí de 600 mil por dia. Eles também mostram como fator positivo, o fundo aí já está com 89 mil cotistas, já chegando aí próximo de patamares de 100 mil cotistas. Aqui a gente vê que o fundo, ele tem taxa regressiva, até 250 milhões, ele cobra 1%, de 250 a 500, ele cobra 0,95, de 500 a 750, 0,90 e assim por diante. Além disso, ele cobra 20% de performance do que exceder IPCA mais 4. Então, eu já vou até direto nisso aqui para mostrar para vocês, ó. Lembra lá que eu mostrei para vocês em julho? Em julho, teve taxa de performance aqui no fundo, ó. Então, eu acho que agora, em dezembro, mas para pagar em janeiro, também teve resultado de taxa de performance. Então, eu acho que é isso que pode ter impactado o fundo aí nos seus resultados. Como a gente ainda não tem isso, né? Esse resultado não tem como a gente dizer. Então lá, novembro, o fundo teve como resultado aí, teve como resultado 2 milhões e 300 mil, isso aí veio de CRIs, não teve resultado, né, que não está pagando para o fundo, outras receitas, 27 mil, e ele teve como despesas 217 mil, sendo que para a gestão mesmo foi 200 mil de despesas. Então vamos ver o que esses 200 mil estão representando frente a esses 2 milhões e 359. Lembrando que para mim o máximo que eu acho que é aceitável pagar é 15% de taxa. Então vamos lá, ó, 204 mil vezes 100, dividido por 23,59. Então a gente observa que aqui as despesas estão representando 8,64%. Normal, né? Não é algo muito, muito caro, mas abaixo dos 15, né? Então um ponto até positivo. Aqui a gente vê a composição do portfólio.
o fundo está com 83% do seu portfólio alocado em CRIs, 10% do seu portfólio alocado em FIIs. Então, note, hoje, 10% do resultado não está gerando rendimento. Então, imagina, é como se, vamos supor que ele tivesse capacidade de entregar 12 centavos. Então, ele vai, às vezes, entregar 10,8, 10,5 centavos, porque 10% dele não está gerando receita. Então, é muita coisa, tá? E ele tem ali mais 5,9% parado em caixa. Os segmentos que ele mais está financiando aí, ó, o setor de hotelaria, 65%, residencial, 13%, e comércio aí mais 11%. E aí aqui, por que esse fundo é muito arriscado, Amu? Por que as pessoas falam que o fundo é arriscado? Isso aqui, ó. O fundo hoje tem 22,9% de concentração nesse GPK, e isso é algo, assim, demasiadamente alto. E, Amu, por que isso vem aumentando cada vez mais? Porque esse fundo está comprando coisas lá do Tord. O Tord está indo 100% para desenvolvimento, e aí o Tord vende os seus CRIs lá e esse fundo acaba comprando. Eu não sei como que vai ser as regras, né? Por que a CVM ainda não interveio e tentou diminuir essas exposições aqui? Pode ser que estejam em tranches separadas, tá? Pelo menos a gestão é transparente e fala dessa concentração. Mas, gente, acima de 10% é algo bem complicado que tem que estar atento. Recentemente aconteceu o caso das Americanas, e o que a gente observa lá? Mesmo que seja um escândalo agora e que se saltou de 5 bilhões para primeiro 20 bilhões, depois para 40 bilhões de dívida, isso influencia totalmente, né? E quando alguma coisa dá errado, imagina para o banco que emprestou dinheiro para as Americanas. Então, se ele emprestou frente ao patrimônio que um banco tinha muito, olha o que é o problema que ele arrumou, né? Então, você ter um fundo com um único devedor representando 22% do portfólio, esse é o principal problema de termo de concentração. Ele tem também o Mirante com mais 14%, o circuito de compras, que é aquele shopping, né, o XBXO, mais 11%, e aí os demais estão dentro de um percentual aceitável. Em termos de indexadores, ó, o portfólio do fundo é IPCA mais 11%, ele tem também IGPM mais 14% e IGPDI mais 8%. Então a taxa média da carteira é mais ou menos 11,7%, inflação mais 11,7%. Os seus indexadores, 76% dos seus ativos, os CRIs, né, são de IPCA. Ele tem mais 20% de GPM e 2,5% de GPDI. Esse fundo tem a maioria dos seus ativos ali com risco, né, de senioridade, né, sênior, 58%. Ele tem outro ponto do fundo ser muito arriscado. Ele tem 37% dos seus ativos com risco subordinado. Então, assim, ó, a gente vai ter ali cotas sêniors, cotas mezaninos, cotas subordinados, e pode ter cotas únicas. As séries únicas, todo mundo recebe por igual, e se der algum problema, todo mundo arca com prejuízo. Já nessa subdivisão de sênior, mezanino e subordinado, acontece o seguinte: se ocorrer algum problema e tiver dinheiro, o sênior recebe com prioridade. Sobrou dinheiro, aí o mezanino recebe em segundo lugar. Se sobrar dinheiro, sobra para o subordinado, mas geralmente, né, se ocorrer algo, o subordinado não recebe. Então, ele tem um percentual alto nessa classe de subordinados. Outro ponto do fundo ser muito arriscado é que ele é do setor de multipropriedade. 43% do fundo aí é desse segmento, o que traz um risco bem interessante para o fundo aí. E outro ponto ruim são os LTVs do fundo. O LTV dele, na minha opinião, não é um LTV legal. O LTV tem que ser abaixo de 50%. O que significa LTV? Low end to value. Quanto menor esse LTV, melhor. Então, assim, ó, quanto menor esse número, né? Se ele tiver 50% de LTV, significa que a cada 50 de dívidas, ele vai ter 100 de garantias. Ao passo que, por exemplo, aqui, ó, ele tem 60% do fundo com LTV maior de 80. É maior que 80, mas eu vou considerar apenas 80, tá? Significa que a cada R$80 de dívida, o fundo tem apenas 100 de garantia. Então aqui, esses LTVs aqui são muito ruins e é um percentual muito alto do fundo, mais um ponto de risco aí do fundo. O que é um ponto de atenção que tem que ter? A gestão tem trazido como se fosse o rate aqui, ó, o risco que os ativos internos possuem. Então, ó, esse Resort do Lago, que é uma concentração alta do fundo aí, ó, além do GPK, que a gente viu que o fundo tem 20% em GPK. Então, o que a gente observa? Que GPK tá passando por problemática aí no fundo, ó. Os seus ativos do GPK, e uma coisa você tem que tentar entender, não é que isso aqui é o fim do mundo, que o fundo vai falir, nem nada nesse sentido, que o ativo nunca mais vai pagar, mas você tem que observar o seguinte, ó. Aqui, ó, 12% do PL,
Razão de saldo devedor 82, sendo que era para ele estar com 130, e a razão de fluxo de caixa em 45%, sendo que era para ele estar com 130. Então significa, tentando traduzir para vocês, que o fundo está vendendo menos do que o normal. Então ele está tendo menos venda, menos recomposição de caixa do que era o normal do calculado. Mas você observa que outra coisa gravíssima, que é a inadimplência, ela está controlada no fundo. E um lugar que a inadimplência está alta, ó, já é um ponto de atenção, ainda assim essa inadimplência alta, 8%, nesse caso não representa algo grave para o fundo. Por quê? Ele está tendo bastante fluxo, está tendo bastante saldo devedor, então positivo, né? Então isso não é nada que afete. Agora, eu tenho observado um pouco do crescimento desses pontos negativos aí do fundo. De novo, não significa que isso ainda é um default tal, mas se continuar com baixas vendas, chega um momento que o CRI não vai conseguir pagar o fundo, né? Outro ponto, são 3 páginas de informativos, ó, que você pode ver que aqui é a página 7, na página 8, mas você vai vendo que ele está por ordem de exposição do PL, vai diminuindo nas outras páginas aí, ó. Eu nem trouxe a página 8 aqui para vocês, ó. Aqui a gente já salta para a página 9, né? E aí tá só o restinho dos CRIs. E aí a gente observa aquele ponto, ó. O fundo tem lote metro quadrado. Ele tem 2,4% do portfólio e não tá gerando rendimento. E ele também tem o XBXO, que é o fundo de shopping que ele investiu, né? O RCAP lá, ó. E 7,84%. Ou seja, 10% do seu portfólio sem estar gerando receita. Eu não me preocupo muito com isso. Eu acredito na gestora, acredito na gestão que eles vêm fazendo. Mas você tem que entender que o fundo é de altíssimo risco e que também 10% atualmente do fundo não estar gerando receita pode ser um problema para o fundo aí, né? Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo, eu tenho um canal secundário, o canal Almudicas, e eu gostaria de pedir humildemente, vá lá nesse canal e se inscreva. Ajude-nos a chegar a 1.000 inscritos, monetizar o canal. Obrigado a todos vocês que colaboram. Os nossos canais, a Mudicas, a Muinvest, a Bufiagro, eles estão em outras plataformas. Então vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, deixa um like, comente lá que ajuda demais. Então, pessoal, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. Essa interação de vocês ajuda no crescimento e desenvolvimento do canal. Comenta para nós aí o que você acha desse fundo imobiliário. E aí, você tem esse ativo? Você já teve? Ele agora é ruim? Ele é bom? Você entende que ele é um ativo de alto risco? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Tenho esse ativo, acho ele interessante, apesar dele ter caído o rendimento recentemente. Eu acredito que ele consiga voltar a entregar bons rendimentos, mas é aquela história, alto retorno, alto risco. Atualmente, na atual situação, eu acho que ele paga pouco frente ao risco que esse fundo oferece. Mas se ele ficar nesse patamar de 12 centavos mais ou menos, frente a essa cota, principalmente hoje, de R$ reais, eu acho que é um ótimo yield, na minha opinião. Esse meu ponto de vista de eu ter o ativo, e eu tô falando durante o vídeo diversas vezes que ele é de alto risco, né? Isso não significa que o fundo seja bom e também não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo e ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. E se você também quiser nos apoiar, torne-se membro. 10 centavinhos por dia, R$ 2,99 por mês e ajuda demais o canal. Outra forma de apoio, né? Se você quiser doar, o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação ajuda demais. Obrigado de coração a todos vocês que colaboram. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo imobiliário e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!